Casa Velha, de Machado de Assis, capítulo 7. Era na varanda, na manhã seguinte. Quando ali cheguei, dei com Dona Antônia só passeando de um para o outro lado. A baronesa recolhera-se e os outros tinham saído a cavalo, depois de alguma espera para que eu os visse, mas cheguei tarde. Por que não fui mais cedo? Não pude. Estive sabendo das más notícias que vieram do sul. Sim? Perguntou ela. Contei-lhe o que havia acerca da rebelião, mas os olhos dela, despidos de curiosidade, vagavam sem ver, e logo que o percebi, parei subitamente. Ela, depois de alguma pausa, então os rebeldes. Repetiu a palavra, murmurou outras, mas sem poder vinculá-las entre si, nem dar-lhes o calor que só o real interesse possui, tinha outra rebelião em casa, e para ela, a crise doméstica valia mais que a pública. É natural, pensei comigo, e tratei de ir aos meus papéis. Ao pedir-lhe licença, via olhar para mim, calada, e reter-me pelo pulso. Já? Disse finalmente. Vou ao trabalho. Dona Antônia hesitou um pouco, depois resoluta. Ouça-me. Respondi que estava às suas ordens e esperei. Dona Antônia passou a mão pelos olhos, sacudiu a cabeça e perguntou-me se não suspeitava alguma causa absoluta de impedimento entre o filho e Lalau. Causa absoluta? Sim, murmurou ela, a medo, baixando e erguendo os olhos como envergonhada. Confesso que a suspeita de que Lalau era filha dela acudiu meu espírito, mas varria. Logo por absurda, adverti que ela o diria antes à própria moça do que a nenhum homem, ainda que padre. Não, não era isso. Mas então o que era? Tive outra suspeita e pedi-lhe que me dissesse, que me explicasse. Está explicado. Seu marido? Dona Antônia fez um gesto afirmativo e desviou os olhos. Tinha cara que era um lacre. Quis ir para dentro, mas recuou. Depois de alguns passos até o fim da varanda, voltou e foi sentar-se na cadeira, que ficava mais perto, entre duas portas. Apoiou os braços nos joelhos, a cabeça nas mãos e deixou-se estar. Eu, espantado, não achava nada que dissesse nada, coisa nenhuma. Olhava para o ladrilho, à toa, e assim ficamos por um longo trato de tempo. Acordou-nos o moleque, vindo pedir uma chave à senhora, que lhe deu o molho delas, e ficou ainda sentada, mas sem pousar a cabeça nas mãos. A expressão do rosto não era propriamente de tristeza ou de resignação, mas de constrangimento e pode ser também que de ansiedade. E não fiz logo esse reparo, mas depois, recapitulando as palavras e os gestos, fosse como fosse, não me passou pela ideia que aquele impedimento moral e canônico podia ser um simples recurso de ocasião. Caminhei para ela, estendi-lhe as mãos, ela deu-me as suas, e apertando-lhes, disse-lhe que não devia ter ajuntado à fatalidade do nascimento o favor das circunstâncias. Não devia tê-los levado, pelo descuido, ao ponto em que estavam, para agora separá-los irremediavelmente. Dona Antônia murmurou algumas palavras de explicação. Acanhamento, confiança, esperança, a ideia de casá-la com outro e de mandar o filho à Europa. As mãos tremiam-lhe um pouco, e talvez por tê-lo sentido, puxou-as e cruzou os braços. Bem, disse-lhe eu, agora é separá-los. Custa-me muito, porque eu gosto dela. Eduquei-a como filha. É urgente separá-los. Aqui é que Vossa Reverendíssima podia prestar-me um grande obséquio. Não me atrevo a fazer nada, não sei mesmo o que poderia fazer. Vossa Reverendíssima, que os estima e creio que me estima também, é que acharia algum arranjo. Meu filho está resolvido a ir por diante, mas a sua intervenção, posso contar com ela? Tem sido excessiva a minha intervenção. Vim receber um obséquio e acho-me no meio de uma drama. Era melhor que me tivesse limitada a recolher papéis. Não diga mais nada, acabou-se. Demais, um padre não se pode arrepender do benefício que tentou fazer. A intenção era generosa, mas o que lá vai, lá vai. Agora, dar-nos remédio. Será tão egoísta que não me ajude? Não tenho outra pessoa, o coronel é um estonteado. E depois, por mim só, não faço nada. Ajude-me. Dona Antônia falava baixinho, com medo de que nos ouvissem. Chegou a levantar-se e ir espiar uma das portas que davam para a sala.
Não julguei mal da precaução, que era natural. E quando ela, voltando a mim, parou e interrogou-me de novo, respondi-lhe que precisava equilibrar-me primeiro. A revelação atordoara-me. Aquilo desviou os olhos. Não é sangria desatada, acrescentei. Lalau está fora por alguns dias. Pensarei lentamente. Que a ajude? Hei de ser obrigado a isso, agora que a situação mudou. Se não dei causa ao sentimento que os liga, é certo que o aprovei, e estava pronta a santificá-lo. A senhora foi muito imprudente. Confesso que fui. Vai agora desgraçá-los. Dona Antônia fez com a boca um gesto que podia parecer meio sorriso, e era tão somente expressão de incredulidade. Traduzido em palavras, quer dizer que não admitia que a separação dos dois pudesse trazer-lhes nenhum perpétuo infortúnio. Tendo casado por eleição e acordo dos pais, tendo visto casar assim todas amigas e parentas, Dona Antônia mal concebia que houvesse, ao pé deste costume, algum outro natural e anterior. Cuidava a princípio que a sua vontade bastava a compor as coisas. Depois, não logrando mais que baralhá-las, cresceu-lhe naturalmente a irritação e afinal criou medo, mas supôs sempre que o efeito da separação não passaria de algumas lágrimas. Amanhã ou depois falaremos, disse-lhe. Foi dali aos livros. Ao entrar na sala deles, parei diante do retrato do ex-ministro e mirei por alguns instantes aquela boca que me parecera lasciva, desde que a vi pela primeira vez, e disse que comigo, olhando para ele. Estás morto, gozaste e descansas, mas eis aqui os frutos podres da incontinência, e são teus próprios filhos que vão tragá-los. Estava irritado, dava-me ímpeto de quebrar alguma coisa. Sentei-me, levantei-me, fui à janela e acabei passeando ao longo da sala com os pensamentos dispersos e confusos. Os livros arranjados nas estantes olhavam para mim e talvez comentavam a minha agitação com palavras de remoque, dizendo uns aos outros que eles eram a paz e a vida, e que eu padecia agora as consequências de os haver deixado, para entrar no conflito das coisas. Nem por sombras me acudiu que a revelação de Dona Antônia podia não ser verdadeira, tão grave era a coisa e tão austera a pessoa, não advertir sequer a minha cumplicidade. Em verdade, eu é que proferi as palavras que ela trazia na mente. Se me tenho calado, chegaria ela a dizê-las? Pode ser que não. Pode ser que lhe faltasse ânimo para mentir. Tocado de malícia, o coração dela achou na minha condescência um apoio e falou pelo silêncio. Assim vai a vida humana. Um não basta para complicar tudo. Meia hora depois, ou mais, ouvi o rumor do lado de fora. Cavalos que chegavam lentamente. Eram os passeadores. Fui à janela. Uma das filhas do coronel vinha na frente com o pai. A outra e Sinhazinha seguiam logo, com o rapaz entre elas. Félix falava a Sinhazinha, e esta via-me olhando para ele direitamente, sem biocos como na varanda. Era talvez o cavalo que restituía à rio-grandense a posse de si mesma e a franqueza das atitudes. Toda entregue ao acontecimento, subordinei a ele os outros e concluí da familiaridade dos dois que bem podiam vir a amar-se. Sinhazinha escutava com atenção, cheia de riso, pescoço teso, segurando as rédeas na mão esquerda e dando com a ponta do chicotinho ao de leve na cabeça do cavalo. Reverendíssimo, brandou, parando embaixo da janela o coronel. Os farrapos invadiram o Santa Catarina, entraram na laguna e os legais fugiram. Eu, se fosse o governo, mandava fuzilar a todos estes para escarmento. Já os pajens estavam ali à porta, com bancos para as moças. Apearam-se todos e subiram. Daí, alguns minutos, Raimundo e Félix entravam-me pela sala, arrastando as esporas. Raimundo, creio que ainda trazia o chicote. Não me lembra. Lembra-me que disse ali mesmo, agarrando-me nos ombros, uma mutirão de coisas duras contra Bento Gonçalves, e principalmente contra os ministros que não prestavam para nada e deviam sair. O melhor de tudo era logo aclamar o imperador. Dessem-lhe 50 homens, 25 que fossem, e se ele em 2 horas não pusesse o imperador no trono e os ministros na rua, estavam prontos a perder a vida e a alma. Uns lesmas. Tudo levantado, tudo, ao norte e ao sul. Agora parece que iam mandar tropas e falava-se no general Andréa para comandá-las. Tudo remendos. Sangue novo é o que se precisava. Parola, muita parola.
Bufava o coronel, o sobrinho, para aquietá-lo, metia algumas palavras. De quando em quando, para era o mesmo que nada, se não for pior. Irritado com as interrupções, brandou-lhe que se o pai fosse vivo, as coisas andariam de outro modo. Aquele não era Paz d'Alma, disse o coronel, apontando para o retrato. Fosse-lhe vivo, não era militar, como sabe. Continuou olhando para mim, mas era homens às direitas. Veja-me bem aqueles olhos e diga-me se ali não há vida e força de vontade. Um pouco velhacos, é certo? Acrescentou galhofeiramente. Tio Raimundo, suplicou Félix. Velhacos, repito. Não digo velhacos para tratantadas, mas para amores. Era maroto com as mulheres. Prosseguiu rindo e esquecendo inteiramente a rebelião. Eu, quando vossa reverendíssima mudar de cara e trouxer outra mais alegre, hei de contar-lhe algumas aventuras deles. Veja aqueles olhos, e não imagina como era gamenho requebrado. Félix saiu neste ponto e foi sentar-me à escrivaninha. O coronel não continuou o assunto e foi despir-se. Não me procurou mais até a hora do jantar. Naturalmente porque o sobrinho o impediu de vir perturbar-me na pesquisa dos papéis, como se eu tivesse papéis na cabeça. Marotos com as mulheres. Esta palavra retiniu ali por muito tempo. Maroto com as mulheres. Tudo se me figurava claro e evidente.